Então são 2 cartas, ou melhor dizendo, 3 cartas pastorais. O primeiro texto de referência que eu quero tratar com a igreja está lá em 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo. Quem achar a primeira aí pode ler, tá bom? 2 Timóteo 2,15. Glória a Deus. Eu estou aqui caçando. E o texto está 2 Timóteo. Obrigado. Eu já vou deixar marcado aqui, porque a gente vai usar muito as cartas pastorais. Então, procure. Então, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te aprovado, né, como um obreiro que não tem com que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A orientação de Paulo aqui é para nós procurarmos ser obreiros aprovados. E o que é ser um obreiro aprovado? Um obreiro aprovado é aquele obreiro que se torna uma referência para toda a igreja, né? Que é um obreiro que se dedica com todas as suas forças para fazer o melhor para Deus, para entregar o seu melhor para Deus. E Paulo aqui, ele alerta a Timóteo, falando: Timóteo, procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem com que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, o obreiro, o servo de Deus, por responsabilidade, ele tem o dever de se aplicar na leitura da palavra, na busca por Deus em oração, mas também se aplicar na leitura, se aplicar na meditação, se aplicar e não ter com quem se vergonhar, mas ser um exemplo para os fiéis. É lógico que ninguém vai ser perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Acredito que não, né? Lógico que nós estamos sempre procurando a perfeição, sempre procurando crescer. E se estamos aqui hoje numa aula, é porque eu e você queremos nos aperfeiçoar. Só que é importante entendermos para o trabalho que Deus nos chamou, que Deus nos vocacionou para que nós venhamos entregar a Deus o nosso melhor, para que Deus seja glorificado através das nossas vidas, que nós não venhamos ter com que nos envergonhar, mas que venhamos manejar bem a palavra de Deus e sermos fiéis ao nosso Deus, sermos obreiros aprovados. Amém? Então, na apostila, nós falamos aqui sobre a raiz da palavra obreiro, que esta signação máxima da vida cristã é obra do latim trabalho. Então, ópera igual trabalho. Então, o obreiro, ele é um trabalhador. Ele é uma pessoa que se entrega em favor da obra de Deus, para que a obra de Deus avance, para que Deus seja ministrado a vidas e corações. O Evangelho, melhor dizendo, alcance vidas e corações. E necessita de trabalho, necessita de pessoas dispostas, disponíveis para exercer esse trabalho. E antigamente eu tinha uma idealização totalmente contrária ao que é ser um obreiro. A minha idealização era o seguinte: eu sou um obreiro, mas ninguém tem que ficar me impressionando. Você já teve esses pensamentos? Eu faço quando der certo. Quando eu puder, eu vou lá e faço. Porque, meu irmão, o trabalho na obra de Deus não é um trabalho pago. Eu não sou remunerado por isso. A minha visão era essa.
sei se alguém tem a mesma visão, compartilha da mesma visão hoje. Mas a minha visão era essa. É um trabalho voluntário. Quando der certo, eu vou lá e faço. Mas, meu irmão, quando Deus nos chama para a obra, quando Deus nos chama para nós estarmos à frente do trabalho e da casa de Deus, cuidando das coisas de Deus, não é um trabalho voluntário, meu irmão. Nós já recebemos o pagamento. Nós já recebemos tudo, né, que Ele fez por nós ali na cruz do Calvário. O sacrifício. Então você não é um voluntário na casa de Deus. Você, na verdade, depois que nós temos o entendimento do que é servir a Deus e ser um obreiro aprovado, nós temos o entendimento de que eu tenho a obrigação de fazer para a glória de Deus. Como Paulo fala, eu sou devedor tanto de grego quanto de judeu. Ele entendeu que a obra de Deus agora ele devia, porque Deus pagou o preço por nós. E agora nós somos eternos devedores. E eu não sou nem de forma nenhuma voluntário, meu irmão. Pelo contrário, a minha obra, por mais bem feita que eu venha fazer, desenvolver, desempenhar, a palavra de Deus vai dizer que mesmo assim ainda, nós vamos ser inúteis. Que nós ainda vamos ser servos inúteis. Que a minha melhor obra vai ser como um trapo de imundícia. Como a palavra de Deus diz, que não requer, não leva à salvação. Mas é uma exigência de Deus para que nós venhamos ser obreiros aprovados. Venhamos entregar o nosso melhor para Deus, entendendo que Ele já entregou o melhor dele por nós. Só para entendermos melhor essa questão, né? Esses argumentos que às vezes nós usamos para poder fazer a obra de Deus desleixadamente, de qualquer forma, né? Alguém quer pontuar? Fazer algum comentário até então? Manejar bem, né? E essa questão, né? Tanto do manejar, de você ter essa facilidade de achar, de buscar, a familiaridade com as escrituras, né? De abrir ali nos livros, de conhecer os livros, conhecer, né, a palavra de Deus do início ao fim ali, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, a ordem dos capítulos, dos livros, tanto como nós devemos também meditar, tirar as pérolas, as profundezas das escrituras aqui, né? Como o presbítero Luciano pontuou aqui, essa questão de entendermos, e além de entendermos a palavra de Deus, além de manejar bem, não venhamos só ficar na parte teórica, porque muitos manejam bem, muitos entendem muito bem, muitos interpretam muito bem, mas vivem somente numa parte teórica, não executa, não tem vida, não tem uma busca intensa por Deus e para de fato ser uma ferramenta útil para o reino de Deus, né? Mas tem para outras atividades, qual seria a palavra aqui mais bem colocada? Para o seu próprio ego, tipo assim, eu conheço, eu sei, eu sou melhor do que os outros, né? Não precisa ninguém pregar para mim. Então a pessoa tem aquele conhecimento para sua perdição, porque ela começa a se engrandecer por aquele conhecimento e na verdade não vive as escrituras. E o que Paulo está falando aqui com Timóteo Timóteo, procura ser um obreiro aprovado, que maneja bem, que viva, que tenha uma vida, que seja o exemplo do rebanho, o exemplo dos fiéis, né? Então, o cargo de liderança, o cargo de obreiro na igreja, ele é um cargo de referência, é um cargo de modelo.
É como se você passa numa loja e tem a vitrine. E você olha para aquela vitrine e você vai ver um modelo ali. Vai estar exposta. A vida está exposta, né? A pessoa está ali exposta e todos que passam vão olhar na vitrine e ver aquele modelo ali, ou aquela roupa, ou tudo que está ali na vitrine. Por quê? Porque ali está um lugar de destaque. Então, dentro da igreja, Deus levantou líderes, pessoas, para estar nesses lugares de destaque. Né? De destaque, mas também de suma responsabilidade, de grande responsabilidade. E nós devemos zelar pela palavra e pelo cuidado de não sermos obreiros, né, que passa vergonha. Como Paulo fala aqui, né, que nós não venhamos ter com que nos envergonhar, mas que venhamos ser o exemplo para os fiéis, venhamos manejar bem a palavra, venhamos ter o conhecimento da verdade. Amém? Mais alguma pontuação? Pode caminhar? Amém? Maravilha. Vamos lá então. Não devemos desenvolver uma atividade eclesiástica sem primeiro estarmos aptos, tratados, formados para realizar o serviço. Meus irmãos, para nós curarmos pessoas através da nossa vida, através da palavra, primeiramente nós temos que estar curados. Primeiramente, eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar buscando viver uma vida de intimidade e comunhão, estando em oração, estando em busca por Deus, me aprofundando, me dedicando na leitura, me dedicando no cuidado das coisas de Deus, na casa de Deus, né, nas responsabilidades concernentes, tanto com a minha família, mas também, né, com a casa de Deus. Sermos pessoas que estejam em todo o tempo, né, ajudando outras pessoas, fortalecendo outras pessoas, motivando outras pessoas e ajudando a curar. Porque muitas das vezes nós vemos pessoas que estão feridas no meio das igrejas, e quando uma pessoa vem chateada, amargurada, com um pensamento contrário ali ao que Deus tem para as nossas vidas, ou à vontade de Deus, ou uma situação que aconteceu no meio da igreja, ao invés dessa pessoa ajudar a tratar aquela situação, ajudar a curar aquela pessoa, ajudar a fortalecer aquela pessoa, muitas das vezes, se ela estiver amargurada, se ela estiver ferida, ela vai fermentar, provavelmente ela vai fermentar ainda mais aquela pessoa e vai contaminar também aos outros, né? Porque ela está ferida. Quando nós vamos ver o exemplo da ovelha, a ovelha ela é tratada pelo pastor. Quando ela fica ferida, geralmente entra bichos que passa dela para as demais, né? Transmite para as outras, né? São larvas, são bichos que vão comendo ela por dentro e que, se ela se aproximar das outras, também pode transmitir para as demais. E da mesma forma, assim, às vezes na casa de Deus, pessoas que estão doentes. Por isso que o pastor chega lá com o bálsamo, com o azeite, para poder tratar a ferida da ovelha. Né? Por isso que a palavra de Deus vai falar sobre essa questão do azeite, né? Unge a minha cabeça com óleo, teu cálice transborda, né? Por quê? Porque a ovelha, ela precisa ser tratada ali com o azeite, né? O bálsamo que tinha, né, na cidade de Gileade, que a Bíblia vai tratar, que era esse bálsamo que curava, ajudava na cura, na cicatrização, e as ovelhas precisavam ser curadas desta contaminação. Então nós temos que tomar esse cuidado, né, de não contaminar os demais, mas termos sabedoria, como nós vamos ver os critérios aqui para agirmos de forma correta, de forma coerente, de forma sadia, para que a igreja seja abençoada e não contaminada. Amém? Alguma pontuação aí? Vocês têm liberdade de participar, para tirar alguma dúvida também, tá? Só vamos ter sempre o cuidado de não alongarmos muito. Mas vamos lá.
Somente a boa vontade não é critério para ser um obreiro. O serviço da casa de Deus não é algo natural, é uma vocação de Deus. Isso aqui que eu estou falando não está na nossa apostila, porque na apostila a gente vai trazer só algumas pontuações e a gente vai aprofundar no texto. Então, os irmãos quiserem fazer as anotações, às vezes tem algum ponto que é importante para a reflexão, vocês anotem, tá bom? Para a gente entender melhor essas questões concernente a sermos um obreiro na casa de Deus. É porque eu estou seguindo aqui para a gente chegar no significado aqui sobre o obreiro, sobre o trabalho do obreiro, né? Então, somente a boa vontade não é critério para ser um obreiro. O serviço da casa de Deus não é algo natural, é uma vocação de Deus. Tem muitas pessoas que têm vontade de estar ajudando, né? Tipo assim, a gente começa um trabalho e pessoas se disponibilizam para estar ajudando, para estar ali apoiando, estar ali sendo... E ela se sente útil em ajudar. Mas só isso não é necessário para ser o obreiro da casa de Deus. Para sermos um obreiro da casa de Deus, nós temos que entender que Deus vocaciona, que Deus chama, que Deus dá capacidade, capacita-nos para esse trabalho, né? Deus nos dá essa capacidade para que nós venhamos desenvolver o trabalho da obra com amor, com alegria e fazermos da melhor forma, porque é uma vocação de Deus. Porque muitas pessoas começam alegres, contentes, animadas, mas no primeiro confronto, primeiro embate, o coração entristece, amargura, fica triste, desanimada e não quer mais. Né? Quantos casos nós já não vimos de pessoas que começam animadas, intensas ali, trabalhando com amor, com alegria, mas não entende que quanto mais vai ser dado na tua mão, né, quanto mais Deus te dá, mais lutas, dificuldades, vamos ser cobrados e teremos situações difíceis para lidar. E temos que ter maturidade, temos que ter sabedoria de Deus para lidar com essas situações. Então o obreiro ele não pode ser um neófito, como Paulo vai falar lá sobre os critérios, porque o que é um neófito? Neófito, pergunta para a igreja, o que é um neófito? Para a classe. Me ajuda, gente. Neófito? Isso. É um novo convertido, né? Isso, está começando. Então, um neófito na fé é um novo convertido. É uma pessoa que está começando. É uma pessoa que ainda não tem uma... Vamos usar um linguajar mais coloquial aqui, né? Não está bem firme. Um linguajar mais popular, né? É uma pessoa que ainda não tem casca grossa, ainda é uma pessoa imatura, é um bebê na fé, é uma criança. E aí, meu irmão, tu pega uma responsabilidade e dá na mão de uma criança, o que ela faz, Yacira? Tu pega uma responsabilidade e fala, ó, vai lavar a louça, sendo que a criança nunca pegou uma louça. Provavelmente ela vai quebrar prato, vai molhar o chão todo, vai aprender talvez, né, com o tempo. Ela vai fazendo e vai aprendendo com o tempo. Mas de início ela vai, ao invés de fazer com bem feito, ela vai fazer do jeito dela e vai prejudicar a casa. Provavelmente vai ter prejuízos, né? Vai quebrar, vai sujar, vai molhar. E assim é na casa de Deus. Se nós colocarmos uma pessoa que chegou 2 meses, 3 meses, 1 ano na igreja, mas ainda não entendeu, não passou pelo discipulado, não entendeu o evangelho, se colocarmos em um lugar de liderança, provavelmente ela vai gerar prejuízo para a igreja. Por quê? É um neófito. E Paulo vai alertar, que o obreiro não seja um neófito.
não seja um novo convertido, não seja uma pessoa nova. Por isso que a igreja não tem não tem o costume, o hábito de colocar pessoas que, né, chegaram e não teve nenhuma experiência, não tem nenhuma experiência, são pessoas novatas na fé, e nós temos que ter esse cuidado. Amém? Então vamos à frente. Então é vocação. Amém? Vocação. Obreiro, liderança, né, são vocação. E é debaixo de oração que nós devemos e temos a responsabilidade de escolher essas pessoas. São pessoas que Deus direciona. São pessoas que Deus nos dá a direção, que aquelas pessoas são, de fato, homens e mulheres que são íntegras, fiéis a Deus. Perfeitas nunca vão ser, né? Perfeitas nunca vão ser. Tipo, eu falar, o Ander, vem para cá me ajudar, ser o pastor da igreja aqui, mas sabendo que ele tem suas limitações. Né? Como eu tenho as minhas limitações, como o pastor Valdeci tem as suas limitações, como todos nós temos as nossas limitações. Mas devemos sempre procurar sermos melhores. Né? Dentro das nossas dificuldades, dentro das nossas deficiências. Quando eu falo deficiências, é porque, às vezes, eu tento ser pontual, meu irmão. Às vezes eu tento chegar na igreja no horário já antes, para não ter o que falar. Mas dentro das minhas dificuldades, como lidar com casa, família, trabalho, dentro das nossas dificuldades, às vezes eu não consigo chegar no horário. E, meu irmão, eu fico com o coração doído. Minha esposa sabe, né? Ela que ouve, ela fica, né? Mas a gente fica com o coração doído e a gente procura melhorar essas questões, porque é uma dificuldade minha e eu tenho que melhorar, porque eu tenho que ser exemplo da igreja, né? Você também tem que ser. Se você já é bom no horário, meu irmão, permaneça assim para a glória de Deus, né? Se você não tem dificuldade nessas questões, glória a Deus, e Deus continue abençoando a tua vida. Mas provavelmente nós vamos ter dificuldade em outras áreas, que também devemos aperfeiçoar. Às vezes é porque compramos e não arcamos com os nossos compromissos. Às vezes, né, e Paulo vai tratar essas questões, né, porque temos que ter esses critérios, né, como servo de Deus, sermos fiéis a Deus, fazendo para Deus com zelo, com amor e procurando melhorar a cada dia. Amém? Alguma pontuação também nessa questão? Posso caminhar? Então, vocação. Amém? É uma vocação de Deus. A gente passou aqui, que dá lá em Efésios, capítulo de número 4, verso de número 11. Coloca pra gente aí, Natan. Efésios 4, 11. Vamos lá. Alguém pode ler? Porque eu estou de costa, eu vou acompanhar aqui. O 12, pode ir o 12. 13 e o 14. Amém, obrigado. Então Paulo aqui ele vai tratar com a igreja de Éfeso sobre os cinco ministérios cruciais da igreja, né? São 5 ministérios aqui que são a coluna dorsal da igreja, que é a base da igreja. Primeiro, o primeiro ministério. E ele quem? Deus, né? Ele Deus. Ele deu, no verso 11, Natan, ele mesmo deu uns para apóstolos, o primeiro ministério apóstolo, outros para profetas, o dom do profeta, né? Outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Esse pastores e doutores, eles são meio que um dom interligado.
Porque o pastor, ele tem a função de quê? Ensinar. Né? Função do pastor, meu irmão, primeira função do pastor é ensinar. É ensinar. Às vezes você vai falar, mas aquele pastor não me ama, porque ele não me visita, né? Amém. Né? A visita é importante demais. Mas a função principal do pastor é ensinar. Não quer dizer que as outras funções ele tem que negligenciar, não. Mas a primeira, o que Deus vai cobrar dele, a primeira função é ensinar o rebanho, a igreja de Deus. Né? Então, entra o dom dos doutores, né? Também dos mestres, daqueles que ensinam, que têm essa capacidade de Deus, um dom de Deus, para transmitir o conhecimento à igreja. Transmitir de forma que nós venhamos entender a palavra com clareza, né? Venhamos entender a vontade de Deus com clareza. Porque às vezes a gente lê, mas não entende muito bem. E Deus usa essas pessoas com esses dons que são importantíssimos para a obra de Deus. Primeiro dom, apóstolo. Qual é o dom do apóstolo? O dom do apóstolo é ir ao mundo e representar Deus, abrir igrejas, chegar em lugares que o evangelho nunca chegou e ali estabelecer lugares e manter pessoas e organizar a igreja, né, de forma como Paulo fazia. Né? Paulo ele era apóstolo do evangelho. Né? Mas esse apóstolo aqui, que a palavra de Deus fala, é o dom do apostolado, é do cuidado geral da obra. Esse é um dom que Deus coloca em determinadas pessoas, que tem essa facilidade de organizar a obra de Deus, as igrejas, o campo missionário, né, as visitas às outras cidades, para que o evangelista também chegue nessas cidades. Né, que aí já é outra função, que a palavra vai dizer. E Deus deu uns para apóstolos, que eram esses representantes, porque apóstolo, meu irmão, só para a gente entender isso aqui também muito bem, porque às vezes a gente ouve em outras igrejas essa nomenclatura, e a gente fica, mas os apóstolos eram os 12, né? Os 12, Pedro, que foi o Paulo, que foi o apóstolo dos gentios. Né? Então, por que o pessoal se intitula apóstolo hoje, né? Tem pessoas que se intitulam, a gente vê várias igrejas, pessoas falando que é o apóstolo fulano de tal, o apóstolo fulano de tal. Então, o dom, o apóstolo só foi esses 12 mais um que foi Paulo. Pronto, 13 apóstolos. Fechou aí. Né? Por isso que nós somos católicos. Quem é católico aqui? Todo mundo? Amém? Católico significa... Me ajuda? Universal, né? Não é universal do reino de Deus, não. É universal igreja, universal de Cristo. Então nós somos católicos. Amém? Porque viemos lá da igreja primitiva. Somos da igreja universal de Cristo. Somos a igreja que está na terra. Então, católico. Apostólico. Por que apostólico? Lembra a gente está falando sobre o dom do apostolado, né? Então, por que apostólico? Porque nós viemos da raiz dos apóstolos, dos ensinamentos dos apóstolos, Pedro, João, Tiago, né, e os demais. Então, nós viemos da raiz dos apóstolos. Ok. E nós só não somos romanos, né? Nessa conjuntura aí que a gente está trazendo, né? Porque eles institucionalizaram a igreja em Roma e aí virou romana. Mas nós somos a igreja de Cristo. Então nós somos católicos e apostólicos. Então o apóstolo aqui era aqueles que trouxeram a doutrina basilar da igreja. Foi aqueles que Jesus os ensinou. Aqueles que tiveram contato com Jesus, aqueles que andaram com Jesus. Somente os 12, mais Paulo. Por que Paulo se intitula apóstolo? Porque o próprio Jesus apareceu para Paulo. Né? Aí ele fala que agora ele também é apóstolo dos gentios, porque ele foi visitado pelo próprio Cristo. Paulo, por que tu me persegues? Né? Então, o dom do apostolado, ele se limitou até aí.
né, ou melhor, o título apóstolo, a pessoa que tinha o dom, o título como apóstolo, foram essas pessoas apenas que andaram com Jesus, né, que tiveram um encontro com Jesus e andaram com Jesus nessa terra. E esses são os apóstolos. Mas o dom do apostolado é o dom de organizar a igreja, né, de organizar o campo, organizar as viagens missionárias, para onde vai, qual a necessidade daquela região, o que está precisando naquela região para que nós possamos chegar lá. Então tem pessoas que Deus vai usar com esse dom especificamente. Amém? Entenderam? Ok? Vamos lá. Então, e posteriormente tem o dom do profeta. O dom do profeta. E meu irmão, a gente tem que tomar um cuidado também. Por quê? O que é o dom do profeta? O dom do profeta é aquele que expõe a palavra de Deus, a profecia. É aquele que leva, ele recebe de Deus e leva ao povo. O sacerdote ele faz o seguinte, ele faz diferente, né? É o inverso, que é o pastor, né? A figura hoje, a palavra de Deus fala que, na verdade, todos nós, porque aquele Samuel que estava aqui conosco, não sei se vocês lembram, mas ele falou o seguinte: todos nós somos pastores. Quem lembra? Amém? Os que estavam aqui, né? Todos nós somos pastores. Por que ele usou esse posicionamento? Todos nós somos pastores no sentido de quê? No sentido de que hoje a palavra de Deus fala que nós somos sacerdócios real, nação santa, povo exclusivo. Povo exclusivo. Qual era a função do sacerdote? A função do sacerdote era pegar o sacrifício e levar a Deus. Lembram? Quem lembra? Amém? Eles sacrificavam e para poder cobrir o pecado do povo. Então ele era a pessoa que mediava entre o homem e Deus para fazer o sacrifício. E a palavra de Deus hoje vai dizer que hoje o véu se rasgou e todos nós hoje somos nação santa, né? Povo escolhido, exclusivo de Deus, sacerdócio real. Então, hoje nós temos a liberdade de irmos diante de Deus, entrar no Santo dos Santos e falar diretamente com Deus. Nós não precisamos de intermediário, né? Como em outras religiões fala que Maria intercede, outras pessoas intercedem, né? Sendo que só há um intercessor entre Deus e o homem, né? Jesus, somente Jesus. Então nós podemos hoje falar diretamente com Ele, com o nosso Pai que está no céu. Então nós somos pastores no sentido de que nós devemos sempre levar as pessoas a Cristo e apacentar essas pessoas. E hoje também nós podemos entrar no Santo dos Santos. Nós podemos entrar diante de Deus. Alguma dúvida? Vocês querem pontuar sobre essa questão? Porque acaba sendo uma questão também polêmica, né? Ou pode caminhar? Pode? Beleza. Vamos lá. Então, vocês entenderam aí. A gente já falou sobre o apostolado, o profeta, né? A gente estava falando sobre o profeta. Então, o profeta recebe de Deus agora e leva para as pessoas, leva para o homem. Então, o profeta ele tem esse dom de Deus de receber a revelação de Deus, né? Mas essa revelação sempre ela vai ser uma revelação pautada na palavra de Deus. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado com esse negócio de dom de profecia. Tá? Cuidado. Né? Porque tem pessoas que vêm trazendo uma informação ou uma fala que não condiz com a palavra de Deus. Né? Que está totalmente contrária à palavra de Deus. Que a mulher a mulher que é casada era para casar com outra pessoa e a outra pessoa era para casar com outra pessoa. Já ouvi vários casos disso, de profeta falando essas coisas, né? Um caso de uma amiga nossa, que uma profeta, ela estava no monte lá orando, abençoada, e a profeta falou para ela que quem ficava perseguindo ela lá ia cair da bicicleta. Então era para ela ficar tranquila, né? Gente, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado. É sabedoria, discernimento. E a profecia que é exata, que nunca vai falhar, que nunca vai errar,
é a profecia da palavra de Deus. Então o profeta ele tem o dom de exortar a igreja. Nós olhamos para o Antigo Testamento, o que o profeta fazia? O profeta, ele quando era usado por Deus, ele chegava lá e arrependa-se, muda de vida. Lembra os profetas maiores? Isaías, Jeremias. O que eles faziam? Profetizavam. Para o povo mudar de postura. Para o povo se arrepender, se voltar a Deus. Mas ele também falava que Deus iria refrigerar, ia mudar, ia transformar. Então, nós olhamos para os profetas menores a mesma função, né? Eles apontavam os erros, apontavam tudo aquilo que as pessoas precisavam mudar, né? Mas segundo as Escrituras, segundo a lei de Deus, porque a lei já estava ali estabelecida, né? Então, eles vinham com ousadia, com poder, com unção e apontavam, né? Então, hoje, o dom de profecia, quantos de nós já não temos pessoas ministrando e trazendo uma mensagem, meu irmão, de confronto, de mudança, e ali você enxerga naquela pessoa um homem, uma mulher de Deus que tem autoridade de Deus para poder trazer aquela mensagem para as nossas vidas e toca em nossos corações e faz com que eu e você mude de postura. Então o profeta, o dom do profeta é esse dom, amém? Outros para evangelistas. Então o evangelista é aquela pessoa, meu irmão, que o pastor ele é o interno, né? Ele é aquele que fica pensando em como organizar a igreja, estruturar a igreja. Agora o evangelista não. É aquele que já chega do lado da gente aí. Que dia que a gente vai visitar? Ou vamos fazer isso. Chega as ideias, né? Já chega, a gente podia fazer esse culto assim, lá para evangelizar aquele povo e, né? Então você já vê na característica daquela pessoa sede de evangelização, de almas e tudo mais. Então é uma característica de uma pessoa que já tem essa linha, né, evangelística, usando assim no linguajar atual, essa pegada, né, evangelística de ir lá falar, de ministrar para o mundo, né? E todos nós devemos ir ao mundo, pregar o evangelho para todos. Mas é porque Deus vai levantar, né, pessoas com esse perfil específico, né, esse perfil de ir ao mundo, de levar a mensagem, de estar viajando, indo para outro lugar, viagens nacionais, internacionais, o objetivo dele é falar de Jesus a todo mundo e a toda criatura, né? Como é o nosso objetivo também. Mas aqui Deus dá também à igreja, né? Aqui são dons que Deus dá à igreja. E as pessoas se desenvolvem dentro da igreja para poder ir ao mundo e falar do amor de Cristo. Amém? Então, aí depois, são 5, né? Então a gente já falou de 3, os outros 2 é pastor e mestre, né? Que nós já falamos anteriores. Que o pastor, ele já é a função mais de cuidar, né? De ensinar a igreja, de trazer um entendimento para a igreja, para fortalecer a igreja, para que a igreja seja uma igreja madura, né? Que venha absorver bem a palavra de Deus. Então é para que nós venhamos entender que todos esses glória a Deus. Então todos esses ministérios, né, todos esses dons que Deus dá é para a edificação da igreja. Porque olha o que está escrito no verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. É para quê? Para que tem pastor? Profeta? Para que tem apóstolo, evangelista? Qual o objetivo que Paulo fala? É para o aperfeiçoamento dos santos. É para que nós venhamos nos aperfeiçoar. Porque aqui só são 5 dons que ele vai tratar. Mas aí nós vamos ver lá em Coríntios vários outros dons. Lá em Romanos, vários outros dons que é dado à igreja. Né? Para quê? Para que a igreja seja fortalecida. E o dom, meu irmão, sempre é algo que Deus te dá, não é para você. Né? Porque o que nós vemos hoje em dia? Pessoas que usam o dom que Deus dá para a sua autopromoção. Tipo assim, meu irmão, Deus me usa e eu coloco a mão e sai mesmo. Entendeu? É curado na hora. Tipo assim, eu sou um super-herói. Mas quem está fazendo o milagre é a pessoa? De forma nenhuma. É Deus. E é somente para Deus. E Ele sempre vai te dar dons para que outras pessoas
seja abençoado. Geralmente, né, a gente vê que o dom não é para nós. O dom é sempre para o outro. Para quê? Para o crescimento, para o amadurecimento, para o aperfeiçoamento da igreja. Para que a igreja cresça em conhecimento de Deus. Então, o verso 12, nós falamos para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, para a obra do ministério. Para que o ministério, né, o ministério que Deus nos entregou, e que é a comunidade, é o corpo, é a igreja, como Paulo aqui fala, o corpo de Cristo, cada um tem sua função. Então, essas funções aqui, lógico, são as funções, é como se fosse aqui o coração, é como se fosse aqui a mente. São órgãos aqui vitais, que sem os quais não tiver, a igreja ela não vive, ela não anda, ela não caminha, né? Mas são órgãos vitais. É a coluna que vai fazer com que a igreja desenvolva, cresça, vai à frente. Mas aqui, o conjunto de todos os órgãos, cada um tem a sua função. Porque você consegue viver sem um dedo mindinho? Tem um abençoado aí que consegue, né? Fazendo alusão aqui a... Enfim, consegue, né? Se cortar minha mão, se eu chegar no hospital e não, né? Dá... E tá dando trabalho, né? Esse abençoado aí. Mas, enfim, então, né, se nós perdermos as pernas, muitas pessoas vivem de cadeira de roda, né? Andam de cadeira de roda. Mas vivem, não perde. Mas a palavra de Deus vai falar que esses aqui, meu irmão, esses dons aqui, se tu perde o teu coração, e aí? Os 2 rins, o fígado, vive ou não vive? O fígado, sim. Regenera? Aí, ó. Não sabia dessa. Obrigado. Né? Mas tem muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Vai um processo doloroso. Então, assim, e a mente, né? Então, nós vemos que tem órgãos que são vitais no corpo. Se perder eles, já era. Deu ruim, né? No linguajar aí. Então, aí o verso 13, Paulo vai falar, até que todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à média da estatura completa de Cristo. Então, esses dons vitais, que são o coração, que é a mente, que é os rins, né, eles são o quê? São dons para quê? Para nos levar a nos aperfeiçoar em Cristo, até chegar à estatura de varão perfeito. E o que é a estatura de varão perfeito? Alguém pode falar aqui? Para a glória de Deus, o André, quer participar? Tá tranquilo, né? Estatura de varão perfeito. Então, a estatura de varão perfeito é nós, dentro das nossas limitações aqui, fazermos para Deus o melhor, fazermos para Deus com entendimento, com sabedoria, né? Não absorver doutrinas de demônio, como o texto vai falar, né? Doutrinas malignas que vêm para destruir. Então nós vamos ter o discernimento e isso vai ser concretizado de forma completa na glória, né? Quando Cristo vir buscar a todos nós. E ali sim, ali nós seremos totalmente perfeitos, né? Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós devemos procurar seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então eu devo seguir a paz com todos e a santificação, ou seja, é um processo que eu devo me aperfeiçoar todos os dias, seguir, né? Correr atrás, não sei se é o termo mais apropriado, mas é eu me dedicar, eu me esforçar cada dia mais para ser cada dia mais melhor diante de Deus, né? Diante da vontade de Deus. É lógico que não é um processo somente nosso, mas é um processo de Deus em nós, que nós venhamos ser santos, porque Ele é santo. Então, da mesma forma, é o estado de varão perfeito. Nós estamos nesse estado de aprimoramento. É isso o termo? Obrigado.
Então, nesse estado de aprimoramento, nos aprimorando cada dia até chegarmos à glorificação. Amém? Tranquilo até aí? Pode caminhar também? Então, aí vamos até que todos cheguem à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. Aí só vamos chegar em Cristo, aí alcançaremos essa medida. Aí o verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Isso aqui eu acho muito legal que Paulo fala. Né? Por quê? Qual é o objetivo desses dons? Qual o objetivo da igreja desenvolver todos esses dons? Por que o pastor não é melhor que ninguém? Por que o diácono não é melhor que ninguém? Por que o presbítero não é melhor que ninguém? Por quê? Porque todos nós temos uma função importante no reino de Deus. E não temos um melhor que o outro. Todos somos importantes para exercermos a nossa função no reino. Sabendo que Deus chamou cada um para uma área específica. Então não queira pegar uma área que Deus não te deu, meu irmão. Porque às vezes a gente acha que igreja é como se fosse no mundo lá fora, né? É tipo assim, uma empresa que tem o chefe, aí tem o gerente, o gestor, os funcionários, e quando eu estou lá como funcionário, meu sonho é pelo menos chegar lá a ser gestor. Se não, comprar a empresa para ser o dono. Né? Aí a gente fica querendo pular de cargo em cargo. Na casa de Deus, não. É Deus que dá a cada um para a sua função. Né? E não tem aqui um plano de carreira, não, meu irmão. Para mim, eu vou me promover, Não. Aqui todos nós temos que ter o discernimento. Porque quando nós somos meninos, crianças, nós não entendemos. Nós queremos do nosso jeito, na nossa hora. Nós fazemos birra, nós brigamos para conseguir o que queremos, mesmo sabendo que nós não somos aptos para aquilo, mas na nossa mente eu dou conta, eu resolvo. E por isso que Paulo vai falar, para que não sejais mais meninos inconstantes. Tenhamos a convicção, tenhamos o entendimento de que, poxa, Deus me chamou para me ajudar na porta da igreja, para mim ajudar as viúvas, e é ali que o meu coração arde. Quando eu vou ajudar famílias, quando eu for fazer obra social, ou quando eu sirvo a Santa Ceia, quando eu ajudo na frente missionária, estou indo levar o evangelho em outros lugares, e ali onde o coração arde, é onde Deus de fato me quer que eu esteja ali, e me vocacionou para aquilo ali. E o pastor, os outros líderes, eles vão enxergar isso, porque Deus deu dons também para eles, para enxergar as ovelhas da igreja, enxergar a inclinação de cada um, a facilidade que cada um tem para determinada área, E por isso nós devemos ter esse entendimento de Deus, essa maturidade, Porque Paulo vai falar, para que não sejais meninos inconstantes, que começa hoje e amanhã some, que faz hoje e amanhã já não faz mais, Imaturo, qualquer coisa é birra, falaram mal de mim, eu não... Meu irmão, nós devemos... Muitos problemas a gente provoca por falta de maturidade. Nós vemos várias vezes pessoas chegam na gente para falar, mas eu estou triste porque aconteceu isso. Aí você olha, Deus, meu irmão, se eu fosse me entristecer por isso, por essas coisas, porque falaram mal de mim, porque não me ajudaram na hora que eu precisava, porque não sei o quê, e aquela coisa toda. Tudo bem que cada um tem as suas razões, mas nós devemos entender que nós temos que ser maduros na fé, independentemente da situação, independentemente das circunstâncias, Nós estamos com Cristo, fortalecido em Cristo, crendo que Ele vai agir, que Ele vai fazer e que Ele está no controle de tudo. Então, meu irmão, a inconstância ela some, porque você não faz mais para ser visto, você não faz mais para as pessoas te elogiarem, você faz para a glória de Deus, para que Deus seja louvado, Às vezes uma criança está com uma roupa nova, ela chega se mostrando, Ela chega se mostrando, ela quer ser vista, meu tênis novo,
minha calça nova, eu era desse jeito. Meus irmãos eram desse jeito também na igreja. Chegava já se mostrando. Por quê? Imaturidade, né? Dava maior valor naquilo ali. E tem pessoas que é desse jeito. Eu dou um valor no meu cargo. Se o pastor me tirar desse cargo, eu não piso mais na igreja, né? Ou seja, agora eu sou dona desse cargo. Amém. Vamos então, a gente parou nos dons. Então, 2 Timóteo 1,9. 2 Timóteo 1,9, Natan, por gentileza. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, né? Então, quem nos chamou, ele nos salvou e chamou com uma santa vocação, né? Segundo as nossas obras, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então foi segundo o propósito dele, a vontade dele, ele nos chamou e nos vocacionou. Amém? E o obreiro, ele não vem ao culto agora, né? Ele não vem ao culto apenas agora só se alimentar, né? Agora ele vem também dar alimento para a igreja. Ele vem agora ajudar a nutrir a igreja, a fortalecer a igreja, a trazer um alimento sadio, saudável. Porque o exemplo da criança, o Paulo ele sempre vai usar a questão de meninos, né? De criança, bebê na fé. O exemplo da criança é o alimento, né? Ela só vai crescendo quando vai se alimentando, pegando os nutrientes necessários e se fortalecendo e amadurecendo. Então a igreja, ela necessita desse amadurecimento para ser uma igreja, né, poderosa, uma igreja cheia de vigor, cheia de ânimo, que causa efeito na sociedade através, né, da sua maturidade. Porque ela vai ser uma igreja sadia, uma igreja fortalecida, uma igreja que todos vão estar ali no mesmo pensamento, no mesmo propósito, para que Deus seja glorificado. Amém? Então, o obreiro ele tem agora essa responsabilidade. No texto que nós terminamos lá, de Efésios 4:11, só para pontuar algo que eu deixei passar aqui, a questão da inconstância, né? Que não sejamos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulosamente. Então, aqueles ministérios que a gente falou anteriormente, sobre a função de cada um, ele tem o objetivo, para quê? Para que a igreja, os irmãos, não seja levado por ventos de doutrina. Ou seja, doutrinas falsas, enganação. Lembra dos irmãos lá de Bereia? A igreja dos bereanos? A igreja dos bereanos, ela era uma igreja que Paulo falou que eles eram mais excelentes, né? Os bereanos eram um povo mais excelente. Por que eles eram mais excelentes? Porque eles não se alimentavam de qualquer jeito, de qualquer coisa, né? Porque tem comida, meu irmão, que se não tiver ninguém para te orientar, você vai comer uma comida envenenada. Ou vai comer uma comida de qualquer jeito e vai dar ruim. Vai dar uma dor de barriga, né? Comida estragada. Né? Se tu comer um piqui, engolir o piqui, tu não sabe como come. Né? Teve um menino de onde? Foi do Rio de Janeiro. Que foi comer o piqui e enfim, da Bolívia, né? Era de outro. Então, ele foi comer um piqui aqui na casa da tia da Eva, no Goiás. Foi comer o piqui, nunca tinha comido, ninguém avisou como é que era. Ele jogou o piqui no prato e vá, né? Mordeu o piqui. Na hora que mordeu, meu irmão, os espinhos tudo entrou na boca do coitado, né? Mas assim, para entendermos, porque tem comida que nós devemos saber como, né, comer, digerir, pegar aquilo que realmente é nutriente, aquilo que realmente vai nos fortalecer e lançar fora aquilo que vai nos prejudicar, vai nos fazer mal. Então Paulo vai falar que os bereanos, eles eram mais excelentes, por quê? Porque tudo ele ia na palavra.
Eles iam averiguar na palavra se de fato aquilo estava na palavra de Deus e se era uma comida saudável. Então nós devemos, né, estar atentos, alertas. Por isso que o pastor, o apóstolo, o evangelista, o profeta, me ajuda outro que eu deixei passar, o mestre, o pastor, né? O pastor e mestre, eles têm responsabilidade de quem? Ensinar a igreja. Porque quando chega uma comida estragada aqui no púlpito, opa, você já identifica na hora. Opa, essa comida aí é estragada, né? Essa comida aí não é saudável, não. Isso aí a gente deixa de lado, a gente não come. Mas agora, quando vem uma comida saudável, opa, essa daí veio do céu. Então, o pastor, o mestre, as lideranças da igreja, os obreiros da igreja que são obreiros aprovados, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, eles têm essa função de orientar a igreja, de ensinar a igreja a sempre estar comendo um alimento saudável. Amém? Para que a igreja cresça. Gálatas, coloca pra gente aí, né? Gálatas 1, 6 ao 9. O André já deu spoilers aqui, né? Glória a Deus. É bom. Gálatas 1, 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passareis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, olha isso. Se liga aqui, igreja. Olha o que o André deu aqui, a palavra de Deus. Olha o verso 8. Ó. Mas ainda, Paulo está falando, mas ainda que nós mesmos, ou seja, ainda que eu, Paulo, e os apóstolos, ou os discípulos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado. Ou seja, todo o evangelho dos apóstolos, o evangelho de Jesus, se chegar um anjo do céu, Paulo, ou outros apóstolos que se desviaram da fé e começaram a anunciar um outro evangelho, aí Paulo vai dizer, esse tal seja anátema. O que é anátema? Maldito, mentiroso, né? Um maldito, né? É uma pessoa que é excomungada, como a igreja católica fala, né? É um excomungado, é um maldito, já está, né, direto para o inferno esse aí. Por quê? Porque ele está anunciando outro evangelho que não é o evangelho de Deus, que não é o evangelho da verdade. E aí por isso a importância de a igreja estar uma igreja alimentada, uma igreja que foi ensinada de fato a palavra fiel, verdadeira, a sã doutrina, como Paulo vai falar para Timóteo, né? Venhamos estar na sã doutrina. O que é uma sã doutrina? É uma doutrina sadia, boa, né? Do contrário da doutrina de demônios, né? Ele fala aqui no caso aqui ele fala de ventos de doutrina, ou seja, doutrinas falsas. E aí, quando somos crianças, qualquer, né, conversinha que chega de outro local, que é desse jeito, né, lá ele escura, lá faz milagre. Igual eu contei aqui em uma ministração de uma igreja que eu estava assistindo um dia, e o pessoal chegando lá, aqueles programas de televisão, né? Programa de televisão, o pessoal, vem cá, fala a benção. Um chegou, e, pastor, eu fui curado. Oi, glória a Deus. Falou, pastor, eu tinha um câncer, não sei aonde, Deus me curou. Glória a Deus. Fala, outro, vem aqui, conta a benção. Pastor, minha coluna. E o que Jesus fez? Curou. Aí chegou a outra, toda feliz, animada. Pastor, Deus me salvou. Aí ele, tá bom, irmão, agora conta a benção. Então, assim, vento de doutrina, né? Doutrina de demônios. Então, assim, nós devemos estar atentos a essas coisas, porque não é a Bíblia vai falar que naqueles dias muito virão, virão em meu nome e dirão, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz milagres, maravilhas.
E Jesus vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, né? Então não é dom, é vida. Por isso que o obreiro, ele tem que ter uma vida íntegra, né? Ser uma referência para os demais, ser uma pessoa de caráter, uma pessoa que tenha respeito e consideração dos demais, né? Que olham e, poxa, ele não é perfeito, mas ele é um exemplo nisso, ele é um exemplo naquilo, né? Então se torna uma referência para as nossas vidas e procura sempre melhorar. Amém? Então, o obreiro ele não vem agora só comer, mas ele também vem agora alimentar a igreja, né? Devemos estar preparados para alimentar, né? Não só aqui no púlpito, lógico que tem uns que vai ter essa facilidade de estar no púlpito, mas é no particular com o irmão, é numa visita, é sentar ali, conversar com o irmão. Irmão, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Né? Como é que foi sua semana? E motivar, falar uma palavra de Deus ali para poder fortalecer os irmãos. E fazendo assim, nós estamos alimentando a igreja. Nós estamos nutrindo os nossos irmãos. Estamos estendendo a nossa mão para caminharmos juntos. Então, na Bíblia, obreiro é um termo que se refere a um trabalho que presta serviço a Deus e à igreja. O verdadeiro obreiro é chamado por Deus e tem a missão de ajudar na edificação da igreja e na condução espiritual do povo de Deus. Obreiro é um servo que ajuda no andamento do culto, auxiliando os pastores e pregando o evangelho, né? Então, essa é a definição de obreiro, que a gente leu aqui na apostila, né, que é o trabalho. No dicionário Aurélio, encontramos a tradução: aquele que colabora nas realizações de ideia, plano, campanha e missão. Desde que Deus criou o homem, está na apostila, viu, igreja? Eu estou lendo aqui agora na apostila. Desde que Deus criou o homem, ele tem demonstrado a necessidade de o seu povo ser conduzido por líderes. Está lá em Gênesis 1, 26, 30. Apesar da fraqueza do homem e do fracasso de alguns, a verdade bíblica sobre o propósito de Deus não pode ser anulada. Então, Deus, ele... vamos ler, Gênesis, coloca por gentileza, Natana, Gênesis 26, 1, 26. 1, 26, do 26 ao 30. Gênesis 1, do 26 ao 30. E disse Deus: façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei-vos a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há do fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi, né? Então Deus colocou o homem para administrar. E Deus, no decorrer da humanidade, que a humanidade caiu, o homem pecou e tudo mais, Deus sempre levantou homens para estarem à frente do povo, administrando, né, cuidando. Né? Nós vamos ver, né, depois de Adão, Deus levanta vários homens ali. Aí já vai para a história, para a gente não alongar ali na genealogia, mas vai para a história já de Noé. Depois de Noé vai para Abraão, que cada um deles liderava. Noé liderou sua família a entrar na casa e tentou liderar várias pessoas, mas eles não rejeitaram a mensagem de Noé, né? Deus levantou Abraão, que direcionou sua família também, Ló, as pessoas que estavam ali. Uns desobedeceram e teve, né, a recompensa do pecado, né? E Deus foi fazendo assim, Jacó e os patriarcas, né? Todos os patriarcas, né? Isaac, Jacó. E depois vem Moisés, que é uma referência de um grande líder de Deus direcionando o povo, né? No deserto, no meio Então, Moisés ele lidera o povo tanto no Egito quanto no deserto. E nós vemos ali, né, um grande líder que Deus levanta. E depois, posteriormente, nós vemos Josué, né? Moisés,
ele foi uma referência de um grande líder. Por quê? Por que Moisés foi uma referência de um grande líder? Porque ele deixou legado. Ele deixou discípulo. Ele deixou uma pessoa preparada. Esse é o mal, porque Jesus fala, ide e fazei discípulos. Então, um líder de sucesso, uma pessoa de sucesso, é aquele que faz líderes, forma líderes, porque ele não fica agora, né, as pessoas não ficam agora dependendo somente dele, né, porque quando Moisés partiu, tinha um líder lá formado, e esse líder era Josué. Ele manteve, né, o povo unido, manteve o povo juntos, e Josué, sendo dessa forma, ele não deu seguimento ao que Moisés fez na vida dele, né? Ensinou ele. E nós vemos depois o povo entrando na pior época do povo de Israel, né? Na pior época, né? Que foi a idade das trevas, né? Que eles falam da nação de Israel, que foi a época dos juízes. Por quê? Por falta de liderança. Aí Deus começava a levantar líderes esporadicamente. Jefté, Sansão, Débora, né? E outros líderes que eram levantados, né, por um alívio de Deus. Por um alívio de Deus. Mas depois de Josué, não teve uma liderança. Aí na época dos reis, passou os reis, né, que vai voltar a liderança depois de muito tempo, né? E aí nós vamos ver Samuel, Saul, Davi e tudo mais. Amém? Por isso que Samuel foi o último juiz, né? Samuel foi o último juiz. Depois já vem Saul e Davi. Então, a importância que nós devemos sempre deixar o legado e formar pessoas. E Deus sempre colocou homens para administrar a sua obra. A igreja vista como organismo composto por membros com funções, está na apostila, viu, igreja? A igreja vista como organismo composto de membros com funções, dons e necessidades diversas. Requer uma administração criativa que possibilite a expressão dessa função, bem como a criação de um mecanismo onde cada necessidade daquele corpo de crentes possa ser suprida. Com isto, almas perdidas terão uma oportunidade válida de conhecer o plano da salvação. A criação de departamentos e ministérios específicos na igreja, voltadas para dar oportunidade a cada cristão de exercer um tipo eficiente de trabalho conforme seus talentos, e é uma forma dinâmica, bíblica e comprovada de funcionamento da igreja, que de fato glorifica a Deus prioritariamente e como consequência sobre as necessidades do corpo. Ao mesmo tempo, cria um senso sadio de realização pessoal no serviço sagrado. Quanto à vocação de cada crente diante de Deus, melhor de tudo é que Deus é grandemente glorificado através de um crescente número de almas salvas, acompanhadas e edificadas num discipulado sério e constante. Então, meus irmãos, acho que tem uma. Então, a importância, né, o que ele está falando aqui, da liderança da igreja, ela acompanhar os seus liderados, né, de instruir, os jovens, eu acredito que agora começarão o culto na segunda, né, Yacira? Acho que vai dar, já está encaminhado. Qual o objetivo? Treinar os mais novos, né, para eles já irem se desenvolvendo, né, porque nós passaremos, né, mas a nossa responsabilidade é a próxima geração, é olhar já para a próxima geração, porque meu pai, né, a geração já praticamente caminhou, né, pai? Já foi uma geração dos filhos, criou e encaminhou nos caminhos do Senhor e teve uma vida devotada para Deus, pessoas que foram salvas através da vida e tudo mais, e deixarmos pessoas treinadas, né, para dar seguimento ao legado. E nós devemos ter essa responsabilidade, né, de deixarmos pessoas prontas, assim como Jesus, ele foi o modelo, né? Ele foi o modelo, teve 12 que ele trouxe para perto, que ele cuidou, que ele ensinou, que ele se dedicou em
ensinar esses 12. Tinha vários discípulos? Tinha vários. Mas esses 12, Jesus trouxe para perto, para andar com ele, para estar com ele em todo momento. Para que quando ele fosse, esses 12, meu irmão, levasse o evangelho em toda a terra e chacoalhasse o mundo. Teve um que ele usou de forma até diferente, né? E aí ele apareceu com esse para tratar diretamente com ele, que foi Paulo, que trouxe também um legado gigantesco para o reino de Deus, né? Então, essa é a função do presbítero, né? Do obreiro, melhor dizendo. Algumas características do obreiro. O obreiro é um trabalhador que coopera no desenvolvimento e no projeto de ideias, né? Na organização da igreja, trazendo soluções, trazendo ideias para que a igreja, né, seja cada dia mais fortalecida, abençoada, né? Organizar a igreja, né, de forma que Deus seja glorificado em tudo que nós fizemos, né? É lógico que todas as ideias, ela passa pelo crivo da palavra, né? Não é porque, pastor, eu acho que é legal a gente colocar um jogo de luzes aqui, a gente, né, botar os jovens para dançar depois. É legal, eles vão gostar e tudo mais, mas a gente tem que passar pelo crivo da palavra de Deus, né? É saudável para a igreja. De fato, isso aqui a Bíblia fala que nós devemos fazer dentro de um culto, né? Então, o que não é, a gente refuta, né? Descarta. Mas deve ser um obreiro aprovado que não tem que se vergonhar, deve ser um obreiro que maneja bem a palavra da verdade, deve ser um obreiro que está disposto e disponível, deve ser um obreiro que aborrece a contenda e prefere dar outra face, deve ser um obreiro que tem maturidade espiritual e vocação para lidar com as pessoas. Esse último ponto aqui, meu irmão, eu acho que é crucial para nós entendermos. Eu, como obreiro da casa de Deus, eu devo ser um obreiro maduro e que entendo a vocação de Deus na minha vida, né? Do que Deus me chamou, do chamado de Deus, o que Ele colocou em minhas mãos, e que nós venhamos ter maturidade no sentido de não sermos, né, desanimados por qualquer palavra, no sentido de ficarmos bravos com decisões que é tomado pela diretoria da igreja, decisões que é tomadas, né, e às vezes nós nos chateamos, nos aborrecemos e ficamos tristes e não frutificamos, né? Ficamos ali igual a figueira que a gente estava ministrando no culto passado, né? Só tomando espaço ali e sugando os nutrientes, mas não estamos saudáveis, não estamos gerando frutos, né? Então, que possamos gerar frutos para o reino de Deus e que a igreja possa ser cada dia mais abençoada. Dentro dessa perspectiva do tempo de hoje, era essa ideia geral que eu queria trazer para os irmãos nessa noite, né? Depois nós vamos estar tratando sobre a função particular de cada obreiro, de lideranças, né? E os demais professores vão estar tratando sobre essas funções e vai ser bênção para a glória de Deus. Hoje eu só trouxe um panorama geral do que é ser vocacionado, do que é ser um obreiro na casa de Deus e do que é a nossa missão, né? Levar a igreja ao amadurecimento. Porque Jesus ele vem buscar uma noiva. Isso aí eu gostei muito, meu irmão, quando eu ouvi. Jesus ele vem buscar uma noiva. E uma noiva, ela não é uma criança. Ela é alguém que já amadureceu, que já cresceu. Né? Jesus não é pedófilo. Né? Ele não é pedófilo. Ele não vem buscar uma criança. Ele vem buscar uma noiva sarada, uma noiva curada, madura, né, que procura o entendimento da palavra de Deus. Amém? Vamos colocar de pé, agradecer a Deus.